A paz do Senhor Jesus, amados, queridos irmãos, vamos então à nossa palavra do dia e o nosso momento da oração, do clamor pela cura, pela libertação, pois sem oração não tem como a gente prevalecer. O mundo a cada vez ele se torna maligno, a cada dia que passa o mundo fica pior. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A cada dia nós vimos notícias piores e terríveis, e se não for o Senhor, nós não suportamos, porque se nós dependermos de governos, de autoridades, de homens, para proteção, para guardar, para fazer justiça em nosso favor, infelizmente, nós estamos abandonados a título de situações terrenas. Mas aquele que confia em Deus, aquele que espera no Senhor, a proteção de Deus virá, a justiça de Deus virá, o socorro de Deus virá. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E há uma luta espiritual, nós temos falado sobre isso, há uma luta espiritual, há uma batalha espiritual, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu preciso entender que há um mundo espiritual e há uma guerra travada. E essa guerra vai ser vencida através da oração, do jejum, da fé, da busca ao Senhor, da unção que o Senhor libera sobre nós. Jesus ele disse: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Nós estamos no capítulo 2, agora a partir do versículo 17, onde tem um título que fala os judeus e a lei. Quem chegar, vai participando, vai comentando, compartilha essa live para evangelizar pessoas, porque essa live é uma live de evangelização, é uma live de salvação, é uma live de conserto, uma live de edificação, tá bom, amados? E já já nós vamos clamar. Daqui a alguns minutos eu vou estar clamando. Você que tem causas para pedir resposta da parte de Deus, então pode escrever o seu pedido, a sua causa, os nomes, e nós vamos estar orando. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor nosso Deus, ele opera maravilhas. O Senhor Deus continua libertando, continua curando e continua transformando o ser humano. Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia agora em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17. Eu vou ler aqui e a gente vai conversando. Vamos aqui bater nesse papo espiritual, porque não há coisa melhor do que falar das maravilhas do nosso Deus e da sua palavra, tá bom? E diz o texto: eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Aqui Paulo traz uma repreensão para as autoridades judaicas, que ensinavam, mas não viviam o que ensinavam. Infelizmente hoje muitas pessoas estão até mesmo nos altares, pregando, ensinando, mas não vivem. Não estou generalizando, mas há muitas pessoas que dizem que não deve fazer isso, estão fazendo. Diz que não deve adulterar, estão adulterando. Diz que não deve assistir pornografia, estão assistindo. Diz que não pode ser infiel, estão sendo infiéis. Dizem que não pode roubar, estão roubando. Então o texto é para isso. Paulo ele fala: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então Paulo está chamando a atenção dessas autoridades judaicas, dessas autoridades que estavam em Roma, e que queriam posar de mestres, mas não viviam. A paz, irmã Márcia Barbosa, Deus abençoe.
Deus abençoe, compartilhe aí a live para chegar a outras pessoas. Vamos evangelizar os grupos, amém? Então Paulo está chamando a atenção desses homens que ensinam, mas não vivem. Eu não sei se você já ouviu alguém falar, faz o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Isso não pode acontecer. Nós temos que ser o exemplo. Por isso que dentro de uma casa, pai é o exemplo, mãe é o exemplo. Dentro de uma igreja, o pastor, os obreiros são exemplo. Você é um exemplo onde você está. Nós não podemos dizer para as pessoas, vamos à igreja se nós não vamos. Nós não podemos dizer às pessoas, sejam fiéis se nós não somos fiéis. Por isso que o primeiro a ser transformado somos nós, em novas criaturas feitas por Cristo Jesus. Estamos aqui, para quem está chegando, Romanos 2, versículo é o 24. Romanos 2, 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Eu vou repetir esse versículo que hoje cai muito bem, calha muito bem. Esse versículo é como uma luva para esses dias. Porque, como está escrito, o nome, eu vou até marcar aqui, sublinhar. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quantos hoje que sobem ao altar e vira motivo de meme? Quantas pessoas que sobem ao altar e vira motivo de chacota? Uma jovenzinha dizia que estava na sala de aula e na sala de aula o pessoal brincando, todos ímpios, incrédulos e brincando, the king of the power. É alguém sem instrução, é alguém sem o Espírito Santo, é alguém sem sabedoria que consagra uma criança numa função pastoral, dá um altar para uma criança se intitulada pastor, e agora está o nome do Senhor sendo envergonhado no meio dos incrédulos. Você imagina uma sala de aula brincando disso? Eu estava em outro lugar e eu ouvi os homens. Eu estava num lugar de treinamento e aqueles homens estavam ali. E um falou essa palavra, essa frase. Ou seja, virou brincadeira. Mas isso não é único. Há muitas brincadeiras nos altares. Tem um grande homem de Deus que ele disse assim: nos últimos tempos, nos últimos dias, os altares terão palhaços entretendo os seus bobos, como se fosse um circo. O sangue de Jesus tem poder. Como é que pode numa nação onde quase a maioria é evangélica, dentro desses 5 anos evangélicos vão passar a religião sendo a primeira religião, como é que pode um país que tem uma margem, um lastro de uma quantidade de evangélicos muito grande, e o nome do Senhor ainda é envergonhado da nossa nação? Tem uma grande, a rainha da Inglaterra, ela disse assim: eu temo mais aquele pastor, um homem de Deus da época, eu temo mais aquele pastor de joelho do que o exército dos nossos inimigos vindo invadir a Inglaterra. Um homem posicionado fez com que uma rainha dissesse: eu temo aquele homem de joelho. Deus quer que você e eu, os crentes da atualidade, se posicione a tal ponto dos incrédulos glorificarem a Deus pela nossa vida, e aqueles que são contra o evangelho, eles não terão o que apontar, o que falar, o que julgar, o que criticar. E ai daqueles que se levantarem contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus. Então, como nós temos que nos posicionar, amados? Como que nós temos que ser nova criatura? Como que nós temos que ser crente de verdade? Mas como que os evangélicos vão transformar o Brasil? Como que o Brasil vai ser de Jesus, se os que se dizem evangélicos estão enganando? Se os que se dizem evangélicos não oram? Se os que se dizem evangélicos não jejuam? Se os que se dizem evangélicos vão à igreja só aos domingos? Ou só na ceia do Senhor? Como que nós vamos mudar a nossa nação se os evangélicos estão cantando o que o mundo canta, andando como o mundo anda,
Como que nós vamos ver um país cristão, um país convertido, se os que estão dentro da igreja estão se separando igual os que estão do lado de fora? Como que nós vamos converter essa nossa nação, se o número de divórcios dentro da igreja está igual ao número de divórcios do lado de fora? Como que nós vamos ver a nossa nação convertida, se os crentes não oram, não jejuam, não buscam? Se os obreiros para ir para a igreja é uma luta, se os crentes para ir para a igreja é uma luta, mas para ir para tal lugar a gente tem tempo, para fazer isso a gente tem tempo, para conversar a gente tem tempo, para jogar conversa fora a gente tem tempo, para estudar, para fazer curso, para fazer isso a gente tem tempo, para assistir uma série a gente tem tempo, mas para pegar a palavra de Deus e lê-la e meditá-la e glorificar o nome do Senhor, cadê o tempo? A paz, irmã Orlando, vamos compartilhar nos grupos, para que mais irmãos saibam que nós entramos aqui ao vivo. Glória a Deus. Diga glória a Deus, amados. Nós já vamos clamar. Já nós vamos clamar pela sua vida. Nós temos que clamar, né, amados? Amém? Nós temos que clamar. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mudar a postura dos crentes. Os crentes não podem viver como o mundo está vivendo. A palavra de Deus vai dizer: a amizade com o mundo significa inimizade com Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então vamos lá. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Circuncisão, para quem não sabe, todo judeu, desde Abraão, quando Deus instituiu a circuncisão, e a partir dali foi marcado o seu povo, através da circuncisão, no 8º dia, se pegava a criança, né, o bebezinho, e ali é o 8º dia, tem lá o pênis da criança, e puxava aquela pele e fazia como se fosse uma cirurgia de fimose. Puxava aquela pele, cortava o excesso, e aquela criança sarava ali, era a marca do judeu, o circunciso. Lógico que quando a igreja começou a avançar, aqui, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja começa a avançar, vai ter alguns problemas, que alguns judeus que se convertiam, queriam obrigar aos gentios que se convertiam à circuncisão. É como hoje, muitos estão na igreja evangélica, mas com práticas judaicas, muitos estão dentro da igreja evangélica com práticas do judaísmo. Nós não somos judeus no sentido de religião, nós somos judeus pela fé, filhos de Abraão, estamos debaixo da promessa, mas nós somos cristãos, estamos alinhados com Cristo, a nova aliança, somos novas criaturas. Então o judaísmo não faz parte da nossa prática. Então nós encontramos que aqueles que se convertiam estavam sendo obrigados pelos judeus a circuncidarem. E Paulo vem em Atos 15, vai ser o concílio de Jerusalém, Paulo, Pedro, os apóstolos, Judas, o irmão lá do Senhor, Tiago, que se torna o presidente do concílio ali, nós encontramos um posicionamento e não precisava mais circuncidar. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo fala que a verdadeira circuncisão acontece no coração, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Então hoje nós somos circuncidados no Espírito, no nosso coração. O Espírito Santo nos circuncidou, ou seja, nós somos marcados como circuncidados, não na carne, mas no Espírito. Ou seja, nós somos separados, nós somos filhos de Deus. Diz o texto, para quem está chegando, Romanos 2, versículo 25. Porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E se o incircunciso fisicamente cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente,
nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então nós somos agora judeus pela fé, não judaizantes, não praticantes do judaísmo, mas debaixo de uma promessa que Deus lançou a Abraão. Amém, amados? Então, nós terminamos aqui o capítulo 2, tá? O capítulo 2, para que a gente possa orar, para que a gente possa aclamar a Deus e apresentar a Deus a sua causa. Quem já compartilhou, amados? Já compartilhei nos grupos. Amém, glória a Deus. Deus vem abençoar. Nós não deixamos o horário fixo para a gente entrar na live, mas o Espírito Santo nos conduz e a gente entra aqui. Se o Espírito Santo me conduzir para de tarde entrar de novo, eu vou entrar. Eu estou debaixo da direção do Espírito Santo. E Ele vai nos guiando. E queremos estar ouvindo a voz dele sensíveis. Agora nós vamos orar. Orar pela sua causa. Nós temos o Senhor como nosso Deus. A Bíblia vai falar que uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns tentam resolver os seus problemas com armas, outros tentam resolver os seus problemas com contatos de homens, outros tentam resolver os seus problemas ludibriando a justiça, usando de suborno, usando de corrupção. Outros tentam resolver os seus problemas na maldade, na trairagem, na ruindade. E nós que servimos a Deus, nós resolvemos na oração, nós resolvemos clamando a Deus. Muitas das vezes queremos resolver com as nossas forças. A palavra de Deus vai dizer: a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira, tentar resolver com as nossas forças, não vai produzir a justiça de Deus. Muitas das vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos. Entregue ao Senhor a sua causa. Apresente ao Senhor. Tem situação que a gente vai lá na justiça, tem situação que a gente vai lá dar entrada em papéis, tem situação que nós conquistamos trabalhando com a força do nosso braço ali do sustento, tem coisas que nós resolvemos na conversa, no diálogo, mas tudo isso debaixo de oração, porque há um mundo espiritual, e nesse mundo espiritual nós olhamos tantas mortandades hoje, assassinato ali, assalto acolá, estupro em tal lugar, violência em tal lugar, não é isso? Cachaçada, drogas para ali, drogas para cá, armas para ali, armas para lá, maldade aqui, maldade para lá, feitiçarias de um lado, feitiçarias do outro. E nós, qual é o nosso posicionamento? Ir para a oração, porque nós sabemos que por trás dos homicídios, por trás da violência, nós sabemos que por trás das prostituições, nós sabemos que por trás da maldade há demônios, há espíritos imundos, há espíritos enganadores. E como nós vamos prevalecer? Como nós vamos vencer? Através da oração, através do jejum. Por isso que eu te convido a abrir jejuns. Você pode abrir o jejum na hora que você vai dormir e ir até uma refeição à frente. Corta uma refeição e vai até a frente. Você pode almoçar e abrir o seu jejum e não tomar o seu café da tarde, ir até a janta e entregar o seu jejum na janta. Você pode tomar o seu café da tarde, abrir o seu jejum e não jantar e ir até o café da manhã. De forma que o jejum é tirar uma refeição pelo menos. Amém? O jejum é tirar uma refeição pelo menos. Se você deita e abre o jejum e acorda e entrega o jejum, que jejum foi esse? Você dormiu a noite toda. Você precisa tirar uma refeição para constatar que houve um jejum. Tá bom? Outros tiram 2 refeições e assim por diante. De forma que o jejum vai te dar graça. O jejum vai te dar força. O Senhor Jesus, ele diz que a casta de demônio que só sai com jejum e oração.
Você quer ver resposta na sua vida? Vai para a oração, vai para o jejum, mas não faz a oração miojo de 5 minutos. Se entrega, se derrame, entra no teu quarto, adora a Deus, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor. Não tem como um crente sobreviver com culto de domingo. Não tem como a gente sobreviver com culto só de domingo, gente. Tem gente que só pega a Bíblia no domingo. Tem gente que só vai orar domingo. Tem gente que só lembra da igreja domingo, mas não abre a Bíblia em casa, não dobra o joelho em casa, não faz um jejum sozinho. Como que vai vencer? Não tem como vencer. Satanás vai atropelar essa pessoa. É uma guerra no mundo espiritual. O mundo espiritual não está de brincadeira. Ou você está vencendo ou está sendo vencido. Não tem esse negócio de, eu não vou mexer com o diabo não vai mexer comigo. Se você não entrar na guerra, ele já está te destruindo. Ou o diabo está prevalecendo, ou você está prevalecendo. Ou o diabo está avançando, ou você está avançando. Ou o diabo está acabando com a tua família, ou você está expulsando ele da sua família. Amém? Quem está entendendo? Então não brinca com as coisas espirituais não, porque é sério. Não brinca não, não dá bobeira não, não se distraia não. Há muitas distrações hoje, para que a gente não esteja focado, para que a gente não esteja firme com o Senhor. Para a gente vencer, tem que entrar no estreito, tem que levar a sério as coisas de Deus. E nós vamos orar agora, apresentar a sua vida, apresentar a sua casa ao nosso bom Deus. Muitos vão assistir no gravado e vão estar orando conosco, vão estar comentando, que o nome do Senhor seja glorificado. Oremos então. Pai bendito, Pai amado, ó Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Senhor que nos deste a salvação, Senhor que nos tiraste das trevas para a sua maravilhosa luz. Como Tu és maravilhoso, como Tu és poderoso, meu Pai. Toda a honra é Tua, toda a glória é Tua e todo louvor é Teu. Senhor, nós entramos em Tua presença em oração. Entramos, meu Deus, agora em oração diante do trono da Tua graça, apresentando ao Senhor as nossas causas, os nossos problemas, as ameaças que sofremos, as adversidades que enfrentamos, os problemas que surgem. Meu Senhor, muitos só se lembram do Senhor na dor, muitos só se lembram do Senhor na dificuldade, mas há um povo que te clama diariamente, há um povo que te busca, há um povo que medita na Tua palavra, e nós somos esse povo, Senhor, somos os Teus filhos, não somos estranhos, não somos incircuncisos, filhos de Belial, nós somos Teus servos, somos Teus filhos, co-herdeiro com Cristo. Pai, olha a nossa causa, Tu que conheces cada um de nós e sabe do que precisamos. Meu Deus, é uma causa financeira, é uma causa para acertar financeiramente, meu Pai, é uma causa na justiça, é um benefício, é um problema no lar, uma crise conjugal, é um filho nos vícios, um familiar afastado da Tua presença, é um problema com o marido, com a esposa, é um problema com os pais, é um problema lá no trabalho que precisa dar solução. Meu Pai, são tantas causas, é uma perturbação na vizinhança, é uma notícia ruim que chegou. Meu Deus, nós Te apresentamos essas causas, nós colocamos em Tuas mãos e sabemos que o Senhor resolve tudo, pois não há impossíveis para Deus. O Senhor mesmo disse: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? É impossível para os homens, mas para Deus não. Pai, Tu disseste a Moisés: ter-se-ia encurtado o braço do Senhor? Hoje mesmo verás se a minha palavra se cumpre ou não.
Deus bendito, Deus amado, nós oramos pedindo resposta, Senhor. Oh, meu Deus, responde esta mulher, responde este homem, responde essa senhora, esse senhor, responde o jovem que ora comigo, a criança, o adolescente, responde esse pastor, esse obreiro, essa obreira, esse crente, essa pessoa que coopera na igreja. Visita agora esse dizimista, esse ofertante, esse povo, meu Pai, o teu filho e a tua filha que planta, que te honra. Ah, meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, Senhor, de toda imundície, tudo que não provém de ti, purifica a nossa mente, os nossos olhos, as nossas mãos. Ó, Senhor, somos novas criaturas, a nossa inclinação não é mais para o pecado, a nossa inclinação não é mais para o erro. Ó Deus bendito e amado, tem misericórdia de cada um que está aqui nessa live, tem misericórdia, meu Pai, de cada um dos teus filhos que estão aqui. Ó Deus bendito, nós queremos, Senhor, levantar a nossa nação, queremos ver o Brasil, Senhor, não sendo motivo de meme os crentes, não queremos, meu Pai, o ímpio zombando dos crentes, por conta dos crentes que estão brincando de ser crente, brincando com línguas estranhas, brincando de altar, brincando, meu Deus, com as coisas espirituais. Senhor, levanta um povo comprometido com a tua palavra, levanta um povo, meu Deus, que dobra o joelho e clama, levanta um povo, meu Deus, que não aceita o mal na sua casa. Senhor, há pessoas aqui agora comigo, e eu convido essas pessoas agora, você que está em casa, você que está no seu serviço, aonde você está, se você puder levantar as mãos, se não puder, às vezes tem outras pessoas em volta, a gente está num lugar, não tem como, mas se você puder, nesse lugar que você está, ir andando aí, e ordenando para o mal sair, ordenando para o demônio sair, demônio de briga, de depressão, de insônia, de perturbação noturna, e começar a ordenar: sai demônio, sai da minha família. Você ora pelo seu marido agora, pelo seu filho. Se você está aí na sua casa, anda pelos cômodos, coloca a mão no travesseiro lá na fronha e ordena a bênção na mente desse filho, desse marido, dessa esposa. Pega esse travesseiro aí e diga: em nome de Jesus, todo o mal da mente dele sai, todo o mal da mente dela sai. Há poder no sangue de Jesus. Isso, levanta as mãos aí na sala da tua casa e declara: em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo espiritual e digo: demônio que vem atrapalhar, demônio que vem para perturbar, demônio que vem para trazer o mal na minha casa, no meu ambiente, eu digo: sai agora em nome de Jesus e não volte mais, em nome de Jesus. E graças a Deus, agradeça a Deus agora. Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por essa live, meu Deus, esses minutos que estamos aqui, quase 30 minutos nessa live, com a palavra e agora com a oração. Queremos te agradecer, meu Deus, pois é o Senhor que nos permite entrar aqui, é o Senhor que nos permite estar juntos, e que o teu nome seja glorificado. Pai, continua conosco nessa tarde, nessa noite, nessa semana, e declaramos que todo plano do inimigo, eu quero que você repita comigo aí onde você está, todo plano dos demônios, todo plano do diabo, todo plano do mal, contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nesse restante de dia, todo plano dele seja frustrado, todo plano dos demônios sejam frustrados agora, e nenhum plano do mal prevaleça contra nós, mas a bênção do Senhor seja sobre nós, na saída, na chegada, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é terça-feira, estamos aqui logo mais. Eu estou aqui do escritório da igreja, transmitindo para vocês essa live abençoada. Fico muito feliz de tê-los aqui comigo. E logo mais tem a turma da teologia. Você que deseja estudar mais a palavra de Deus,
aprender mais, se aprofundar, ser um teólogo, amém? Né, irmã Márcia? Deus abençoe, irmã Orlando, Deus abençoe as amadas, os amados que estão aqui conosco, né, irmã Conceição? Deus abençoe, glória a Deus. Estamos lá em Romanos, nós estamos estudando o livro de Romanos, tá? Hoje vimos aqui o livro de Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao 29, tá bom? Foi tremendo aí, mas você chegou e já pegou o finalzinho com a oração, glória a Deus. Depois assiste tudo lá para receber essa graça desse dia. Então à noite estaremos aqui no curso teológico e você é o nosso convidado para aprender mais e mais, conhecer, quem sabe amanhã ser formado na teologia, tá bom, amados? E amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui juntos nessa live em nome de Jesus. Compartilhe nos grupos que você faz parte dessa live, leve aí para todo mundo e que o Senhor, nosso Deus, mais uma vez seja glorificado. Deus vos abençoe o restante de dia na paz do Senhor Jesus. Amém.